Oiê, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai conversar sobre etapas da digestão. Então, uma vez visto o sistema digestório na sua anatomia e histologia, vamos ver como esse sistema se integra e como acontecem as etapas de digestão. Então, para isso, já devem ter assistido este link, resumidamente falando, como o intestino funciona, ou como o sistema digestório funciona. Então, os objetivos a partir de agora estão citar essas fases da digestão e descrever essa regulação neural e hormonal nas fases da digestão. Então, a partir daí, agora a gente vai ver, então, justamente a função dessas enzimas. Se a gente for pensar na digestão, a digestão já começa na boca através de uma enzima, a amilase salivar. Em seguida, a gente vai ter, então, o muco que vai ajudar a passar esse alimento através tanto da boca, do esôfago, até a chegada no estômago. No estômago, nós vamos ter, então, a ação do suco gástrico e de enzimas específicas desse suco gástrico para ter o auxílio da digestão. Depois esse alimento passando do estômago para o intestino delgado, na primeira porção dele ali no duodeno, esse alimento, então, vai ter o encontro das enzimas hepáticas e dos sais biliares secretados pelo fígado. A partir daí, então, o suco entérico, também rico em enzimas, vai ajudar no término dessa digestão e na absorção desses nutrientes. E no intestino grosso, a porção final, então, do nosso sistema digestório, através da absorção da água e a formação do bolo fecal. Texto, então, o esquema representativo do sistema gastrointestinal é composto por 4 fases. A primeira, então, entra como motilidade, tá aqui, a motilidade. A segunda, a gente vai pensar em secreção de substâncias necessárias para as etapas de digestão. Então, a digestão propriamente dita, seguindo a absorção desses nutrientes e a quinta etapa, a excreção ou o processo de defecação. Resumidamente falando, então, a gente tem a secreção, digestão, absorção e a motilidade. Nesse esquema aqui, então, essa secreção é o movimento de material que vão passar dessas células para o lúmen intestinal, em lúmen do sistema gastrointestinal. A digestão, que será a quebra mecânica e química desses alimentos. A absorção, então, o movimento desse material agora do lúmen do trato gastrointestinal para dentro das nossas células. E a motilidade, que são os movimentos que esse material, que esse alimento vai fazer no trato gastrointestinal, como resultado da contração muscular, daquele peristaltismo. E aí, com isso, então, a gente tem o bolo alimentar sofrendo a digestão, seguida da motilidade, nesse caso, a absorção, e para tudo que isso acontecer, a secreção das substâncias. Então, o balanço, neste caso, então, se a gente for pensar em 2 litros de ingesta de alimentos e bebida, 1 litro a 1,5 litro de secreção salivar, meio litro de bile sendo produzida, 2 litros de secreções gástricas, 1,5 litro de secreção pancreática, 1,5 litro de secreções intestinais, um total de uma entrada no lúmen, nesse trato, de 9 litros. E aí, então, o nosso corpo reabsorve quase tudo isso. Então, tendo a excreção de 100 ml nas fezes, fazendo um balanço dessa massa no sistema digestório, que é o balanço em ingesta e reabsorção. Então, pensando nesse movimento, esse complexo, que a gente vai chamar de complexo motor migratório, é uma espécie de sequências de contrações que se iniciam no estômago e terminam no intestino grosso. Então, é um sentido unidirecional. E aí, o que vai acontecendo? Existem as contrações peristálticas, que são responsáveis justamente pelo movimento do alimento para frente. Então, através das contrações, seguida de relaxamento e segundas contrações depois, esse alimento tem o seu movimento, a sua direção. Também existem as contrações segmentares,
que vão ser responsáveis pela mistura deste alimento. Então, são contrações com pouco, nenhum movimento para frente, só para poder misturar esses alimentos. E aí, além disso, para controlar essas etapas, essas contrações, essas secreções de nutrientes, de substâncias, de enzimas, de hormônios, existe uma fase cefálica, uma fase gástrica e uma fase intestinal. Nesse caso, todas essas fases são reguladas tanto por uma regulação neural como uma regulação hormonal. Então, vamos pensar nessas fases da digestão. Então, essas fases cefálicas da digestão vão preparar a boca e o estômago para o alimento. Lembra de Pavlov, quando falava da salivação? Então, pensem comigo. O cheiro da comida, você pensar na comida, você ver a comida, ativa o seu sistema nervoso para que a gente comece a salivação e nos preparar para receber esse alimento. Então, com isso, a gente tem já a distensão do estômago e a produção das enzimas e do suco gástrico para justamente preparar preparar o terreno para o alimento chegar. Aí, nesse caso, a primeira etapa é a mastigação. Então, a mastigação, a gente tem tanto a digestão na boca, a digestão mecânica desse alimento, então, a quebra do alimento, como através de uma enzima, a amilase salivar, a gente já começa a ter a digestão química do carboidrato. Então, por exemplo, esse lanche aqui, o pão já começa a ter a sua digestão na boca através da amilase salivar. Então, a quebra desse carboidrato, desse amido, em maltose de sacarídeos, através dessa enzima, também conhecida como pitialina. Essa regulação neural também, o que vai acontecendo? A distensão da parede estomacal e a elevação do pH com a chegada do alimento. O pH não é ácido do suco gástrico? Se o alimento chega, ele altera esse pH, ele aumenta esse pH. E esse é um sinal, então, para quê? Para que haja o aumento desses receptores de distensão e o aumento dos neurônios do plexo submucoso para isso acontecer. A consequência disso é o seguinte, também dessa elevação do pH, avisam quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores também avisam os neurônios do plexo mucoso. Qual a ação, então, desses neurônios? Aumentar as ondas peristálticas e estimular a secreção das glândulas gástricas. Então, peraí, está chegando comida, a gente precisa secretar mais HCl. O pH está ficando básico, vamos secretar mais ácido. E aí, com isso, a gente tem o aumento desse peristaltismo, dessas ondas peristálticas, e a estimulação das glândulas gástricas. Já na regulação hormonal, lá no estômago, lembram das células G, que secretam a gastrina? Então, o que vai acontecer? Qual é o estímulo para essa célula secretar esse hormônio? Então, a distensão do estômago, proteínas parcialmente digeridas e a elevação desse pH estimula essa célula a secretar gastrina. E o que essa gastrina vai fazer? Então, ela vai relaxar o esfíncter pilórico, ela tem ação, então, de estimular as células parietais a secretar o HCl para baixar esse pH, fortalece a contração do esfíncter esofágico inferior para o alimento não voltar, aumenta a motilidade, o peristaltismo estomacal, estimula a secreção da enzima, então do pepsinogênio pelas células principais. E o que essa gastrina vai fazer, então, nesse contexto do pepsinogênio? O pepsinogênio, como vocês viram em processos biológicos, ele é uma enzima ainda inativa, então ele precisa ser clivado e expor o seu sítio ativo. A condição do pepsinogênio poder clivar e se transformar na sua enzima ativa é o pH ácido do suco gástrico. Então, vai clivar e ativar esse pepsinogênio em pepsina. E aí, essa pepsina ela é responsável, então, por clivar as proteínas. Então, o pepsinogênio
ele clivando e ativando em pepsina, a pepsina vai ser responsável, então, pela quebra das proteínas. Ela divide as proteínas em proteoses, moléculas ainda grandes para absorção. E aí também continua a degradação do carboidrato que já estava acontecendo na boca. Então, nesse caso, na boca, lembra, é um pH neutro, então a amilase salivar só funciona num pH neutro. Já no estômago, a gente tem um pH ácido, onde a pepsina atua. E aí, depois de ter feito toda essa digestão no nosso estômago, esse alimento vai passar para a primeira porção do duodeno, onde nós temos aquelas células enteroendócrinas comentadas na última aula. Então, essas células especiais elas vão analisar ali o que tem que ser feito e avaliar a proporção de cada grupo de nutriente. E aí, o que vai acontecer é o seguinte, há um sinal agora para o pâncreas e para o fígado liberar os seus sucos que vão participar da digestão. Então, o pâncreas, ele libera o que a gente chama de suco pancreático, que é rico em enzimas digestivas, então tem a amilase pancreática, a tripsina, a quimiotripsina e a lipase pancreática. Elas atuam lá no duodeno e o duodeno, olha aqui, ó, tem um pH alcalino, um pH em torno de 8. Então, para essas enzimas funcionarem, o pâncreas precisa subir o pH do estômago. Então, quando esse quimo chega no duodeno com esse pH 2, as enzimas pancreáticas não funcionam. Para elas poderem funcionar, o pâncreas secreta bicarbonato, que irá aumentar o pH desse quimo lá no duodeno, tornando ele agora básico. Além disso, uma alimentação rica em gordura, o fígado produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar. E aí, essa vesícula biliar, então, ela ejeta a bile armazenada no duodeno também, para que haja digestão dos lipídios. Então, quais são as regulações neurais aqui? Então, primeiro, com a entrada desse alimento, há a distensão da parede duodenal, então ativa receptores de distensão também lá no sistema nervoso. Com isso, a gente vai ter o que? Uma ativação da atividade simpática e um bloqueio da parasimpática. Então, vai acontecer o que? Aqui a gente quer que diminua o peristaltismo, porque esse processo é um processo lento de digestão. E aumente a contração do esfíncter pilórico, para esse alimento não voltar para o estômago. E aí, nesse contexto, a gente tem, então, a regulação hormonal. Primeiro, a gente vai falar da CCK, ou da colicistocinina. O que ela faz? Então, e como ela é ativada? Então, pelo quimo contendo o triglicerídeo parcialmente digerido, atua nessas células enteroendócrinas para a secreção da CCK. E o que ela vai fazer? Ela aumenta a secreção do suco pancreático para que haja digestão. Aumenta também a contração da vesícula biliar, esse é o fato que ela que estimula a ejeção da bile no duodeno. Atua no hipotálamo, nos deixando com saciedade. E diminui o esvaziamento gástrico, promovendo a contração do esfíncter. E aí, com isso, o outro hormônio que vamos conversar é a secretina. Essa secretina, então, ela atua quando o quimo está ácido. Então, o quimo vindo do estômago ácido estimula essa célula enteroendócrina a secretar a secretina. Essa secretina, então, o que ela vai fazer? Avisar para o pâncreas que a gente precisa de bicarbonato para deixar esse quimo básico. E diminui, então, a secreção do suco gástrico. Avisa lá, ó, chegou, a gente não precisa mais. E aí, o que tem, então, de importante nesse suco pancreático? Quais são as enzimas as principais enzimas digestivas envolvidas aí? Então, primeiro, a gente tem o bicarbonato para neutralizar esse pH vindo do estômago, porque essas enzimas elas atuam no meio básico, ó, no pH 8. Então, se a gente for digerir proteínas a nível de peptídeos e aminoácidos, nós vamos usar uma enzima chamada tripsina. O amido, em maltose, em seguida de glicose, nós vamos usar uma
do suco pancreático, a amilase pancreática. Os lipídios, a lipase pancreática, para ser degradada em ácido graxo e glicerol, com o auxílio da bile secretada pelo fígado. E os ácidos nucleicos em nucleases, para ser clivado a nível de nucleotídeo. Tudo isso é um composto, é o suco pancreático, que desemboca, ele é desembocado ali no duodeno para auxiliar na digestão. Além disso, o fígado, então, produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar. E aí, essa é uma enzima, então, a lipase pancreática, ela não consegue sozinha digerir os lipídios. Então, precisa do auxílio da bile, que emulsifica essa gordura antes, para que haja, então, a quebra desses lipídios. Então, ó, pensando, então, nesses sucos, nessas enzimas e no pH do sistema digestório, a gente pode focar neste gráfico aqui de atividade enzimática. Então, como podemos observar a pepsina? A pepsina, então, é aquela enzima secretada no estômago. Então, ela atua num pH ácido. Olha o pico dela de atividade aqui entre 2 e 3, então, num contexto ácido. E ela atua na quebra das proteínas. Como a gente pode ver, a amilase salivar também, ó, o pico dela, a sua atividade enzimática num pH neutro, que é o pH da saliva, que auxilia na degradação, então, do início da digestão química dos carboidratos. E como a gente pode observar o pico de atividade das enzimas do suco pancreático, em torno de 8 e 9, então, contexto básico, aqui representado pela tripsina. Mas poderia ser a quimiotripsina, a amilase pancreática e a lipase pancreática. Então, enzimas do suco pancreático atuam num pH básico. Aí, após essa digestão, certo? Então, a maior parte da digestão ocorre ali no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Então, ele tem a sua função, a sua atividade no pH básico, como disse anteriormente. Então, é a transformação física desses alimentos através do peristaltismo e a ação das enzimas. Então, é a transformação do nosso amido a nível, então, de maltose e glicose, das nossas proteínas a nível de aminoácidos e das nossas moléculas lipídicas a nível de ácidos graxos e glicerol. A partir daí, esse quimo, ele vai sofrer agora a absorção intestinal, então no intestino delgado vai ocorrer a absorção e ele vai se transformar de quimo, ele vai ser o quilo após passar por esse processo. Então, como visto, este epitélio, então, ele tem as vilosidades para aumentar essa captação dos alimentos, para aumentar essa absorção intestinal. E aí, o que a gente absorve? Então, a absorção dos carboidratos, ela acontece por um transporte, então, por um transporte de difusão facilitada. Então, por um transporte ativo também, isso vai acontecendo. Então, as moléculas de carboidrato, apenas como monossacarídeos, ocorrem, então, por um transporte ativo. Já as frutoses, por uma difusão facilitada. Então, dependendo do açúcar, ela vai ser por uma difusão facilitada ou por um transporte ativo. Isso vocês viram em processos biológicos. Então, também a ação das proteínas, ela é por um transporte ativo, então pode ser secundário por conta de canais de íon, canais de sódio, ou por endocitose, através de vesículas. E aí saem para o sangue também, através de exocitose, ou por esses canais de sódio e de hidrogênio. Já a gordura, por ser semelhante à composição das paredes celulares, essas moléculas de monoglicerídeos ou ácidos graxos entram dentro da célula por um transporte de difusão simples, então um transporte passivo, sem gasto de energia, e saem também por este transporte para o capilar sanguíneo. No intestino delgado também, há absorção de eletrólitos, vitaminas e água. Então, esses eletrólitos eles são absorvidos por transporte ativo,
algumas proteínas lipossolúveis por difusão simples, a hidrossolúveis também, a absorção da vitamina B12 por um transporte ativo, dependente daquele fator intrínseco que o estômago secretou. Lembra da aula passada que eu falei que tinha um fator intrínseco? Esse fator intrínseco ele é responsável por fazer a absorção da vitamina B12 no intestino. Ele se associa a essa vitamina e assim ela consegue ter a sua absorção. E também ocorre a absorção de água no intestino delgado. Já depois que esse alimento passa, esse quilo passa para o intestino grosso, a sua porção final, que tem cerca de 1 metro, vai acontecendo então a absorção não só da água, mas dos sais envolvidos. Então, a formação, neste caso, do quilo em conversão em bolo fecal. E aí, neste momento, o organismo manda também, tem a síntese de vitaminas por conta da microbiota. E aí, ao término de todo este processo, restará então o bolo fecal, que é uma mistura de tudo que não foi absorvido durante a digestão. E aí, resumidamente falando, quais são as secreções importantes? Se a gente for pensar na cavidade oral e esôfago, a gente tem a secreção da saliva, já tem uma digestão química aí, que é a digestão do carboidrato, não tem absorção, e tem peristaltismo, tem movimento, que é a mastigação e a deglutição. Se a gente chega agora no estômago, a gente tem, então, a secreção do HCl pelas células parietais, o pepsinogênio, que vai ser clivado e ativado em pepsina, e a lipase pelas células principais. Temos muco, temos bicarbonato para regular esse pH, e a secreção de gastrina pelas células G. Tem digestão? Tem, de proteínas e mínima de gordura. A absorção de algumas substâncias lipossolúveis, do álcool, um pouco de água. Tem peristaltismo? Tem de mistura peristáltica, propulsão e retropulsão. Já na parte do intestino delgado, resumidamente falando, tem secreção? Tem, de enzimas a partir daquelas células do enterócito, daquelas células enteroendócrinas, muco, hormônios como a CCK e a secretina, enzimas e bicarbonato vindo do pâncreas e a bile vindo do fígado, que é estocada na vesícula biliar. Tem digestão? Tem, de todas as macromoléculas a nível de micromoléculas. A partir daí, então, na segunda e terceira parte desse intestino, no jejum e ilha, a gente tem absorção. Temos absorção, então, de todos esses micronutrientes, aminoácidos, pequenos peptídeos, monossacarídeos, ácidos graxos, colesterol, bases nitrogenadas, água, íons, minerais e vitaminas. Temos peristaltismo? Temos também, então temos a mistura e prepulsão, principalmente aquela segmentação, a mistura desses alimentos. Chegando então na porção final do intestino grosso, nós temos secreção? Temos secreção de muco. Tem digestão? Não temos mais a digestão, a não ser pelas bactérias que formam a nossa microbiota. Tem absorção? Agora nós temos a absorção dos íons, minerais, vitaminas e da água. Pequenas moléculas também produzidas, moléculas orgânicas produzidas por essas bactérias benéficas. Tem motilidade? A gente tem também o peristaltismo de mistura, o movimento de massa para propulsão, para em seguida ter a excreção, certo? Então, ficamos por aqui e vamos praticar.